Ok, olha só. Vamos fazer então esse exercício aqui. Ó. Ele fala, no circuito abaixo, é cheio de chave, por isso que eu achei legal fazer esse aqui. Mas ele não é complicado. Então ele fala assim, ó, no circuito abaixo, as chaves S1 e S2 estão fechadas. E a chave S3 está aberta. Tá ok? Em T igual a 0, as chaves S1 e S2 são abertas. E a chave S3 é fechada. Tá? Calcule a corrente e a tensão, que ele chama de U de L, que é a tensão aqui, ó, nesse... Deixa eu voltar lá. Eu estou aqui olhando o Word, mas eu quero esse cara, não tem problema. Então, calcule a corrente e a tensão aqui, ó, nesse cara, né? Essa tensão aqui, para T maior do que 0, ou seja, depois que você fechou a chave S3 e abriu as chaves S1 e S2. Então, presta atenção nesse problema, pessoal. Olha só, se a chave S3 está aberta, presta atenção, se a chave S3 está aberta, eu tenho dois circuitos separados. Como assim tenho dois circuitos separados? Eu tenho esse circuito aqui de cima que eu vou pintar, que é o circuito com a S1 fechada. E eu tenho esse circuito aqui de baixo, que é o circuito com a S2 fechada. Eles não se comunicam, porque como a S3 está aberta, não tem como passar nada. A corrente aqui vai ser o quê? Tanto de um lado como de outro vai ser 0, porque não pode passar corrente. Não pode passar corrente por um fio só, a gente já sabe disso. Certo? Ela vai e volta, ela não pode ir e voltar. Nem corrente alternada, tá? Ok? Então não pode passar corrente. Se passasse corrente, ela ia ficar enchendo o circuito aqui, né? Concorda comigo? Ela ia acumular até explodir, certo? Ok? E o outro ia ficar sem corrente nenhuma. Não, por favor, não. Por favor, dá licença, tá? Por favor, estou dando aula. Tá, obrigado. Olha aqui. Então, ó, aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar, né, os circuitos, ok? Que estão com as chaves fechadas. Tá certo? O que a gente vai fazer aqui para analisar com a chave fechada? Tem capacitor aqui? Primeiro, não tem nem capacitor, estão vendo? Até ajuda isso, tá? Aliás, se tivesse capacitor, também não é aí que é da zebra, né? Porque não ia passar corrente nenhuma, né? Porque é uma malha só, não é isso? A corrente é contínua e não passa nada, certo? Não passa nada. Então, esse primeiro circuito aqui, ó, eu vou desenhar ele aqui do lado, presta atenção, vai ficar assim, ó. Por que eu vou desenhar ele aqui do lado? Porque, galera, eu preciso saber a corrente no indutor de um Henry. Eu preciso saber isso. Por que eu preciso saber isso? Porque quando eu abrir a chave S1, abrir a chave S2 aqui embaixo também, né? E fechar a S3, o circuito vai ser um circuito que não tem fonte nenhuma. E um circuito sem fonte nenhuma não funciona. Só que a gente sabe que tem uma fonte. A fonte vai aparecer de onde? Justamente da corrente que já estava lá no indutor. Vocês entenderam o que eu estou falando? Já existia uma corrente no indutor. Quando a gente fizer a substituição. Certo? Então, qual é a corrente aqui? Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Vou fazer desse sentido aqui, ó. I, L, 1. Né? Quanto é que é essa corrente? Quando eu estou trabalhando com corrente contínua, com tensão contínua, o indutor é o quê? É um curto-circuito, certo? É um curto-circuito. Então, o que vai acontecer? Quanto é que vai ser essa corrente aqui, L1? Fala, pessoal, tá fácil. Quanto é que vai ser essa corrente L1? 20, certo? 20 amperes. Por quê? Porque a fonte de tensão é 20 volts, o resistor é de 1, a corrente é 20. Ok. Aqui embaixo, vai ficar... Agora, cuidado que aqui embaixo é assim, né? Olha só. Eu podia até fazer ao contrário, mas a gente sabe que vai acontecer o quê? A corrente, nesse caso aqui, né? Ela vai estar ao contrário. Vocês concordam que ela vai estar ao contrário? Né? Para manter mais menos no resistor, né? Tem mais menos aqui, tem que ter mais menos aqui. Certo? Ok? Então, meu Deus, esses mosquitinhos são chatos.
E L2 vai ser quanto, pessoal? Quanto? 10 amperes. Perfeito, 10 amperes. Tá, o que é que eu preciso agora? Eu preciso da nossa famosa tabelinha. Vamos lá, está aqui em cima. Opa! Vou clicar aqui. Vou copiar, levar lá para baixo. Vou levar para cá. Ok, colar. Beleza. Eu vou usar a tabela de quem? Do indutor. Opa, desculpa. Tá fogo esses mosquitinhos. É brincadeira, né? Normalmente acontece quando eles cortam grama, não, hein, né? Porra, tá foda. Olha só. Presta atenção. Presta atenção que tem uma coisa interessante aqui, ó. Quando faz a substituição, você tem que saber o sentido da corrente, lembra? Né? Você tem que saber o sentido da corrente. Então, olha só. Vou substituir, ó. Abrir as chaves S1 e S2. Abrir as chaves S1 e S2, toda essa parte do circuito morre. Morre. Só fica 1 ohm, 1 Henry, 1 ohm, 1 Henry. Certo? Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. Ó. Vai ficar. Eu vou até fazer assim. 1. Olha só. Presta atenção. É 1 Henry, não é? S vezes L. Então isso aqui vai ser quanto? S. Agora, presta atenção. A corrente vindo de cima para baixo, certo? Vai gerar um SL e um menos mais Está todo mundo entendendo o que eu estou fazendo? A corrente, eu estou substituindo o que eu tinha antes. A corrente estava vindo a corrente estava entrando aqui em cima, aqui nesse ponto do indutor e saindo aqui. Então eu vou substituir isso aqui por quem? Por isso aqui, ó. S menos mais o quê? L e L1, que é o I anterior. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Tá aqui, ó. Estou usando a tabela. Estou usando a tabela. Olha aqui, presta atenção. Ó. Corrente vindo de cima para baixo, SL, Li, 0. Tá. Quanto é que é esse L0 aqui, pessoal? 20. 20, perfeito, é 20. Certo? Continua. Tem outro resistor. Agora presta atenção. Nesse indutor, naquele circuito aqui, nesse cara aqui, ó, a corrente está de baixo para cima. Certo? Então, aqui vai ficar 1, aqui continua sendo S, porém, a minha fonte agora é o quê? É menos mais. Lá, só que de baixo para cima. É sempre no sentido da corrente, vocês entenderam? É sempre no sentido da corrente anterior. A corrente anterior não estava nesse sentido? Por isso que é importante saber se vocês tivessem calculado na corrente anterior um valor negativo na corrente, o que tinha que fazer? Tinha que inverter o sentido. Certo? Ok? Então agora eu vou colocar quanto aqui? É 10, né? Porque L e L2. É 10 vezes, e L também era igual. Tá, olha só o que ele quer. Presta atenção agora. Fechei o circuito. Fechei o circuito. Tá? O que é que ele quer? Ele quer essa corrente que eu vou colocar aqui, nesse sentido. I. Tá? Vou colocar I maiúsculo porque eu estou trabalhando em Laplace, tá bom? Ele quer o I. E a outra coisa que ele quer é o seguinte, ele quer essa tensão aqui, ó, que ele chamou de UL. Desculpe, tá errado, ninguém reclamou. É essa tensão aqui, ó. Daqui até aqui. Mais menos. Viram? Por quê? Não é a tensão em cima do indutor? Você trocou o indutor só pelo S ou pelo S mais a fonte?
S mais a fonte. Então a tensão ali. Na verdade, essa tensão vai ser quanto? A gente vai até mostrar aqui, ó. Como é que a gente calcula esse I aqui? A gente vai mostrar. Como é que a gente calcula essa tensão? Olha aqui, o I não está nessa direção que ele já mandou aqui? Nessa direção que ele colocou? Então, olha só, não está entrando assim aqui? Aqui vai ser o quê? Mais, menos. Aqui vai ser o quê? Mais, menos. Aqui vai ser o quê? Mais, menos. E aqui vai ser o quê? Mais, menos. Certo? Agora vamos percorrer. Né? E quem é esse cara aqui? Vai ser mais menos 1 vezes I, depois mais menos S vezes I, depois menos mais 20, depois mais menos 1 vezes I, depois mais menos S vezes I, depois mais menos 10. Somando isso tudo, em qualquer direção tem que dar quanto? Somando, tem que dar 0, né? Porque somatório em qualquer direção. Então, olha só. Vou começar aqui, então. Vou pegar até uma outra cor aqui. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou começar aqui e vou vir na direção anti-horária. Podia ser na horária, tanto faz, você vai igualar a 0, galera. Se igualar a 0 não tem problema nenhum. Então, quanto é que vai ser a primeira tensão aqui? Vai ser quanto? 1 vezes I. Mais S vezes I. Mais, não, menos 20. Mais 1 vezes I. Mais, continuando aqui embaixo, mais S vezes I. Mais 10 vezes nada. 10. Certo? É igual a 0. Vou colocar tudo que tem I aqui, né, em evidência desse lado, vai ficar 1 mais S, mais 1, mais S. Putz, grilo, hein? Do outro lado, o 20 passa a ser, o menos 20 passa a ser mais 20, o mais 10 passa a ser menos 10, vai dar 10. Ok? O que vai ficar então? Vai ficar I, que multiplica quanto? 2S mais 2 é igual a quanto? 10. Certo? Vai ficar I igual a quanto? 10 dividido por 2S mais 2. Lembra que tem que ficar embaixo? Tem que ficar um polinômio cujo maior grau o coeficiente do termo de maior grau é 1. Então tem que dividir todo mundo por quem? Por 2. Vai ficar igual a quanto? Vai ficar 5 sobre S mais 1. Ok? Ou seja, o meu I de T é igual a quanto? 5 vezes E elevado a menos T, o de T. Não lembro. Olha a tabela. Tá? É 5 vezes 1 sobre S mais 1. É isso aí. Tá? E o VL? O VL, pessoal, presta atenção. O VL não é isso. Tá? O VL não é isso. O VL é o seguinte, ó. E aqui tem uma brincadeirinha. Na verdade, o que vai ser o VL? VL não, o UL, desculpe. O L vai ser S vezes I. Não é isso? Não é S vezes I? Ok? Mais quem? Mais 10. Não, mais 10, ó. Mais menos, mais menos. Certo? Ok? Ok? Tá, tudo bem. Isso aqui diz o seguinte, que o L vai ser 10 mais o S vezes quem? Vezes 5 sobre S mais 1. Aí tem uma pegadinha que provavelmente não podia dar para vocês, não podia pedir o L para vocês. Vocês vão entender já já por quê. Não estou falando sério. Olha só, vou explicar por quê. É porque isso aqui, ó, vai ficar 10 mais 5S dividido por S mais 1. Para vocês, para circuitos, o grau do denominador tem que ser sempre maior do que o grau do numerador. E nesse caso não é maior. Certo? Não é maior. É quanto? É igual. É igual. Tá? Nesse caso aqui até... tudo bem. Daria, mas eu teria que explicar isso antes para vocês. Tá? Então, olha só. O que eu farei aqui? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que dividir quando isso acontece. Como assim dividir? Não entendi.
Dividir. Dividir. Como é que eu divido? Eu divido assim, ó. Os graus, o maior grau, vai dar quanto isso aqui? 5. Aí você coloca, multiplica e coloca do outro lado com o sinal trocado, não é isso? Então fica aqui, ó, menos 5S menos 5. Aí soma isso aqui. Deu um resto aqui que é quanto? Menos 5. Então eu posso escrever, ó, sabendo disso, eu posso escrever que 5S sobre S mais 1 é igual a 5 mais, não, desculpa, menos o quê? 5 sobre quanto? S mais 1. Mais o resto dividido pela coisa. Você não para de dividir quando você não consegue dividir mais? Eu não consigo mais dividir o meu menos 5 pelo S mais 1, porque eu não tenho como colocar, né, um número que dê ali, certo? Então parei. É isso mesmo, tanto é que se você fizer a multiplicação aqui, vai dar certinho, ó. Coloca no mesmo múltiplo comum. Vai dar 5S mais 5, menos 5, dá 5S sobre S mais 1. Certo? Então, quem é o L? Ainda não acabou. Porque isso aqui é difícil. Primeiro vocês tinham que dividir. A divisão não é nem difícil, concordo que a divisão não é difícil. Tá, mas vai ficar quanto? Vai ficar 10 mais 5 menos 5 sobre S mais 1. Legal? Ok? Ok. E agora, isso aqui vai dar quanto? 15 mais o quê? 5 sobre S mais 1. Mais não, né? Menos. Tá. E por que você falou que isso aí você não podia colocar? Primeiro, tem esse detalhe de dividir o grau igual. Tá? E segundo, porque vocês não estão acostumados a fazer a transformada inversa disso aqui. Porque, na verdade, isso aqui é em função de S, não é? Qual é a transformada inversa de uma constante? Brincadeira esses mosquitinhos, é? Olha só, pessoal. A transformada inversa de uma constante é 1. Desculpa. É delta de t. Né? A constante, na verdade, é uma constante vezes 1. Por exemplo, se você tiver aqui 3, quer dizer que é o quê? Que desse lado é 3 delta de t. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, toda vez que tiver um número, né, quando você faz a volta no Laplace, né, é delta de t. Certo? Poxa, que circuito maluco. É assim mesmo. É porque, justamente, você chaveou ele rapidamente, aparece uma função delta ali. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar aqui. Voltar lá no meu programa. Então, o que vai acontecer aqui? O meu U, lembrando aqui, o meu UL de T, que é o que ele quer, vai ser 15 delta de T. É assim mesmo. A resposta é essa. Tá? Menos 5, que multiplica o quê? E elevado a menos T, U de T. Essa parte aqui, todo mundo ia fazer tranquilamente a transformada inversa. A outra é que muita gente não ia entender qual é a transformada inversa do 10, ou do 15, ou do 30. É sempre o quê? É sempre o delta. Certo? E pode acontecer até de aparecer um S. Aí é um delta linha. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas pode acontecer. Não acontece em sistemas... Em sistemas físicos pode até acontecer isso que aconteceu agora. Em sistemas matemáticos pode acontecer coisas piores. Né? Tá certo? Que não vai cair assim para vocês. Mas entenderam? É legal esse problema porque a gente identifica assim como calcular condições iniciais com várias chaves. Certo? Eu vou pegar agora um do livro. Não, o delta de T é um impulso mesmo. É um impulso. Não dá para... na verdade, a tensão tem, no tempo T igual a 0, ela tende a infinito. Acontece isso. Tá? Infelizmente. Sabe por que isso? Porque você inverteu a polaridade daquele indutor ali. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas fisicamente é uma coisa estranha. É estranho mesmo. Tá? É estranho mesmo. Ok. Vamos continuar aqui. Eu vou pegar um outro problema. Do livro. Do livro do Sádio.
Deixa ele carregar aqui. Então, vou pegar esse a gente fez na última aula. Tá. Eu vou pegar lá embaixo do sádico. Lá embaixo no sádico tem aqui, ó, tá vendo? Transformado de Laplace em circuitos. Tá? Então deixa eu pegar um aqui. Não, esse aqui não é. Esse aqui não é Laplace, esse aqui é Fourier. Aqui. Deixa eu pegar um aqui embaixo. Aí vocês vão entender lá, aquilo que eu falei. Vocês vão entender logo quando... Ó, já tem dois aqui que eu vou pegar. O do pulso, que está aqui. Bem difícil, não cairia nunca para vocês, fiquem tranquilos. Não é que seja bem difícil. É um circuito tranquilo para quem faz sinais, mas é difícil para quem faz circuitos. Porque tem detalhes de sinais. Mas deixa eu pegar um aqui que é o seguinte, ó. Aí vocês vão entender, não tem nem chave. Beleza, esse aqui tá legal. É um RLC, pronto, esse aqui tá bom. Tomara que as contas não sejam muito difíceis. Vamos torcer. Olha só. Vocês vão entender porque eu quis pegar isso. Já. Deixa eu capturar. Capturei. Copiar. Tomara que dê para colar. Deu. Olha só. Preste atenção. Ele fala assim, determine I0 no circuito mostrado na figura 16.71. É que essa que está aí. Tá? Por que você pegou esse problema, Bel? Pelo seguinte, pessoal. Só tem uma fonte nesse circuito, certo? Qual é a fonte? É uma fonte de corrente, certo? É uma fonte de corrente. E que essa fonte de corrente vale E elevado a menos 2t, U de t, vezes A. Quem é U de t? U de t, lembrando mais uma vez, é aquele sinal que ele faz o quê? Quando você multiplica qualquer coisa por U de t, você está dizendo que aquela coisa só existe para t maior do que zero. Certo? Para t menor do que zero, ela vale quanto? Vale zero. Então o que está acontecendo? Não tem chave aqui. Não tem problema que não tenha chave. Não vai ter condição inicial, nem no indutor, nem no capacitor, porque para t menor do que zero, não tinha fonte, galera. Para t menor do que zero, não tinha fonte nenhuma no circuito, vocês estão entendendo? Eu posso substituir isso de outra forma, eu podia ter feito isso aqui, presta atenção, ó. Em vez de fazer isso que vocês acabaram de ver, eu podia fazer um circuito com chave assim, ó. 2 ohms, 1 farad, vocês vão entender agora. Pronto. O circuito de baixo, eu só vou fazer assim, ó. O circuito de baixo e o circuito de cima são iguais. São iguais. Concordam comigo que são iguais? São iguais. Antes de t igual a zero, a fonte não existia. Certo? Aqui embaixo. A chave estava aberta. Em t igual a zero, a chave foi fechada. Ou seja, antes de t igual a zero, tinha alguma fonte no meu circuito? Tinha alguma fonte? Qualquer coisa. Então, quais são as correntes e as tensões todas do circuito? Zero. Se você não tem fonte, todas as correntes e tensões do circuito são zero. Certo? Tanto é assim que quando a gente, por exemplo, vai fazer aquele truque para encontrar a resistência de Thevenin, a gente zerou as fontes independentes. Não zerou? A gente faz isso quando tem fonte o quê? Dependente, não é? Mas fonte dependente, como o nome já diz, depende de ter alguma coisa. Se você tirou todas as fontes independentes, né, ela vai ser 3 vezes uma corrente que não existe. Então a fonte independente não ia funcionar. Por isso que a gente coloca aquela fontezinha.
para o circuito funcionar. Entenderam? Por isso que a gente coloca lá uma fonte de 1 volt, ou uma fonte de 1 ampere, etc. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ou seja, fazer a transformação desse circuito aqui é muito mais fácil, tá? Esse cara aqui, ó, vou fazer aqui em cima, esse cara vai virar o quê? Vai virar 1 sobre S mais 2, todo mundo... Ah, eu não vi isso. Está na tabela, galera. Acreditem no professor, né? Vai com fé, ok? Mas é isso mesmo, a gente já fez um aqui agora. Era 1 sobre S mais 1, dava 1 elevado a E elevado a menos T, 1 sobre S mais 2, E elevado a menos 2T, ok? Ó, legal. Esse cara continua sendo esse cara. Esse cara continua sendo esse cara. Esse cara vira quem? 1 sobre S vezes 1. Certo? E esse cara vira quem? 2S. Legal? O circuito vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Cacete. Porra. Exercício de paciência a aula de hoje, galera. O tal do mosquitinho é chato pra cacete. Olha que legal esse problema aqui, vocês vão ver. Assim como legal, vocês vão ver. Vocês concordam que o circuito fica assim? Não é? Lembra que eu falei que esses retângulozinhos aí, eu boto um retângulo até para chamar a atenção, que isso aí é o transformado, entendeu? Lembra que eu falei que isso funciona como se fosse um resistor? Não é isso? Então, como se você tivesse aqui, presta atenção, desse lado, um resistor só que vale 2S mais 1. Porque não são 2 resistores em série? E o que você faz com o resistor em série? Você soma. E desse outro lado? Vai ser o quê? 1 sobre S mais 2. Agora eu tenho uma fonte de corrente que vale quanto? 1 sobre S mais 2. Né? Pô, olha como é que a gente tem que tomar cuidado, né? 1 sobre S mais 2 e 1 sobre S mais 2. Né? E são coisas diferentes. Tá? Eu tenho uma fonte de corrente com 2 resistores. E eu quero saber essa corrente aqui. Não é isso? Como é que se chama essa situação? Divisor de corrente. Não é isso? Essa corrente aqui, I0, vale o resistor de lá. Quem é o resistor de lá? 1 sobre S mais 2 sobre a soma dos resistores. Não é isso? Não é isso que a gente faz? Sobre a soma dos resistores, que é o quê? 2S mais 1 mais 1 sobre S mais 2, que multiplica a corrente, que é 1 sobre S mais 2. Vocês viram? Ah, mas tem muito S aí, cara, tem muito polinômio, isso aí é muito complicado. Não, não é. Vamos lá que não é, tá certo? Vamos ver como é que funciona isso, tá? Viram? É um divisor de corrente. Se fosse um divisor de tensão, não é o caso aqui, mas a gente faria, lembra? A gente faria o inverso, né? O próprio resistor, etc. Mas aí seria multiplicado por uma fonte, não é o caso, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, S é o quadrado, S, S, S. Aqui já tem o S, aqui é 2S, S. Aqui é 2S, S. Ou seja, eu botei todo mundo embaixo dividido por S, todo mundo em cima dividido por S. Certo? Então esse S aqui, eu posso cortar. Ok? Legal. E agora? Fica assim, ó. I0 é igual, lá em cima é 2S mais 1, sobre quem? Vamos lá. 2S ao quadrado, não é isso? Mais 3S, não é? Porque é 2S mais S, não é?
mais 1, que multiplica 1 sobre S mais 2. Legal, acabou? Não, tem que fazer a inversa disso. Tá? Aí, olha só, lembra? Eu tenho que dividir todo mundo aqui por, em cima e embaixo, por 2, para ficar a minha equação sempre com o A igual a 0. Pessoal, até dá para fazer sem ser dessa forma, mas façam assim, porque erra-se tanto colocando, não dividindo, que é muito melhor fazer assim, tá? Então vai ficar assim, ó, e 0 é igual. Aí vou dividir em cima por 2, vai dar S mais meio. Embaixo vai ficar S ao quadrado mais 3 meios de S mais meio. Isso tudo aqui multiplica quem? S mais 2. Certo? Agora o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que fatorar esse cara do segundo grau. Se ele for de raiz complexa, eu não vou fatorar. Vou fazer uma técnica que vocês já sabem mais ou menos como é que é. Mas se ele for, né, de raiz complexa, desculpa, a gente vai fazer essa técnica. Mas se ele for raiz real, etc e tal, a gente fatora, certo? Então, B2 vai dar quanto? Vai ser 1,5, que é o 3,5, vai dar 9 sobre 4. Esse é o B2, não é isso? 3 sobre 2 ao quadrado, não é isso? Menos 4, que multiplica o 1, que está lá no S ao quadrado, que multiplica quem? O meio. Certo? Ok? Legal. Vai ficar quanto? Vai ficar 9 sobre 4 menos, multiplica por 2 em cima e embaixo, 8 sobre 4. Não é? Boa, que bom. Deu raiz real e diferente. Isso aqui vai dar quanto? 1/4. E a raiz disso aqui vai dar quanto? Meio. Então, quais são as raízes aqui? A raiz 1 vai ser menos 3 meios, não é isso? Mais meio, dividido por 2. Essa é a primeira raiz. E a segunda raiz? S2. Menos 3 meios, menos meio, certo? Dividido por 2. Ok? Não é isso? Em cima vai ficar quanto? Vai ficar menos 3 meios mais meio, dá menos 2 meios, não é isso? Que é, dividido por 2 vai dar menos 2/4, vai dar menos meio. Certo? E a outra raiz? Menos 4 meios, né? Dá menos 4 meios, 4 sobre... menos 1. Exatamente, desculpa, menos 1. Ok? Menos 4 meios dividido por 4, menos 4 sobre 4, menos 1. Legal. Legal. E aí? Então eu posso dizer o seguinte, que isso aqui, ó, com isso, eu posso escrever que aquilo ali é o seguinte, é S mais 1, que é sempre S mais a raiz, depois multiplica o quê? S mais meio, ok? E, claro, vai ter depois o S mais 2. Porra, galera, ficou fácil, né? Olha só, pô, esse exercício foi sem querer, mas é o tipo de exercício que vai cair para vocês. É típico, tá? Porque olha só, como é que ele ficou legal? Ó, ficou assim, e 0 é igual a quanto? É S mais meio sobre quanto? S mais... Olha que beleza! Puta, ainda corta! Olha que lindo isso! Corta! Putz, grilo, corta! Que bom! S mais 1 e S mais 2, não é isso? Não é? Caraca, muito bom! Ó, cortou, né? Porra, cara, cortar é um trabalho a menos que eu tenho. Se não cortasse, eu ia ter que colocar A sobre S mais meio, mais B sobre S mais 1, mais C sobre S mais... Porra, diminuiu 50% do meu trabalho. Era 3, passou a ser 2, né? Diminuiu 50%, né? Não, 50 não. Sei lá, né? Ok, é que diminuiu, né? Aumentaria 50, mas diminuiu não é, né? 1 menos, essa conta é difícil, não é tão fácil assim não. Vai ficar assim, ó, 1 sobre S mais 1 e S mais 2, vai dar o quê? Vai dar um A sobre S mais 1 B sobre
S mais 2, certo? O A vai ser o quê? Vai ser 1 sobre S mais 1, S mais 2, que multiplica S mais 1, quando S igual a menos 1. Vai dar 1. Pode ver, vai dar menos 1 mais 1 dá 1, 1 sobre 1 dá 1. O B, 1 sobre... Hoje está difícil. Menos 2 vai dar quanto? Menos 1. Ou seja, o meu I0 deu quanto? Deu 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 2. Ou seja, qual é a corrente? E elevado a menos T U de T menos E elevado a U de T. Ok? Pô, legal pra caramba. Bem legal. Certo? Todo redondinho, né? Isso aqui que é bom de cair na prova. Né? É porque é mais fácil para o professor, galera. Corrigir assim é mais fácil. Aí você vê aqueles alunos com os números todos malucos, você já vai riscando. Já sabe que errou. Né? Tem que dar um negócio todo redondinho assim. Né? É mais fácil corrigir. É mais fácil para vocês, é mais fácil para mim. É que às vezes não dá. Né? Ok? Deixa eu pegar um outro aqui que eu falei que eu ia fazer. Opa! Desculpa. Falei que ia fazer um aqui, tô com medo dele, hein? Eu tô com medo dele. Isso aqui é prova de sinais, galera. Né? É aquela que eu falei da integral de Fudeu, né? Já viram a integral de Fudeu? Aqui, ó. Integral de Fudeu. É, porra, não é? Não é? Não é isso aqui? Pô, total. Integral de Fudeu. Porra. Só tô lendo só, cara, sem maldade. Né? Vamos ver esse aqui. Porra, esse é difícil. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, esse vai dar um zero. Não é tão difícil assim, não. Eu acho que não dá. Quando é mais difícil? Quando dá raiz complexa, tem que completar, etc. Eu acho que esse aqui não dá raiz complexa. Mas eu falo que ele é difícil, que analisar ele no domínio da chave aberta não é tão simples assim. Tá certo? Analisar ele na chave. Vou pegar, vamos lá, vamos fazer isso. Cara, vou falar, hein? Esse mosquitinho é muito chato, hein, cara? Comeu 3. O nego não vai sentir fome, né, cara? Né? Terminou a aula, tá todo mundo alimentado. É foda, puta que pariu. E a gente tá... E o pior é o seguinte, agora que eu tô vendo como vocês sofrem também. Porque quando eu dava aula em pé, eles enchiam o saco, mas você tá ali, professor, mexendo de um lado para o outro, você escapa um pouco. Agora eu tô sentado, tô sentindo exatamente o que vocês estão sentindo. Né? Brincadeira, cara. Porra. Inviável, né? Vamos pegar aqui o meu... Deixa eu capturar aqui, só um instantinho. Então aqui, ó. Copy, vamos lá. Cara, não te falar, hein. Beleza, deu certo. Ó, tá lá, ó. No circuito abaixo, determine a corrente no indutor. Ó lá. Notem, nessa prova, como era uma prova de sinais, eu não pedi, e eles não sabem direito fazer circuito, e eles tinham pouco tempo. Notem, eu não pedi o I de T, seria o problema desse. O problema nessa prova aqui era calcular o I de T, o original. Eu não pedi isso, o que eu pedi? Eu pedi o IL de 0 menos e o VC de 0 menos. Que para encontrar o I de T eu preciso deles. Mas vamos combinar, é milhares de vezes mais fácil. Milhares de vezes é exagero, né? Mas é muito mais fácil. Como assim? Pô, cara, olha só. Se eu só quero o I de T, é só olhar esse circuito. É só olhar esse circuito, presta atenção. Quando o quê?
quando a chave estava fechada antes, ela foi aberta, presta atenção. Ok? E lembrando que o capacitor é um circuito o quê? Hein, pessoal? É um circuito aberto. Então, quando eu fechar a chave, quando a chave estava fechada, para todos os efeitos, esse cara aqui está aberto. Ou seja, não vai passar corrente nele. Preste atenção, não vai passar corrente nele. Ok. Mas existe uma tensão entre esse ponto e esse ponto. Quando não passa corrente, tem tensão, galera. Certo? Curto-circuito, você pega a tensão. Não é isso? Por exemplo, ó, pega esse circuito aqui. Eu vou perguntar para vocês aqui, ó. Qual é a tensão aqui? Qual é a tensão aqui? Tá fácil, pai. Eu botei 2 só para sacanear. 5 volts. 5 volts. Eu coloquei só para sacanear o 2 ali, né? Podia ter colocado assim, né? Para deixar o pessoal louco. Porra, cadê o valor de R? Né? Não precisa saber do valor de R, filho. Né? Não precisa. Né? É a tensão entre esse ponto, né? Aqui, e esse ponto aqui. Ok? E é um circuito aqui, ó. Aqui tem alguma coisa? Não, mas tem tensão ali. É a mesma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui quando eu tiver com a chave lá fechada? Não tem, porque é um circuito aberto. Certo? Mas tem tensão. Qual vai ser a tensão? Vai ser a tensão daqui para cá. Certo? Mais a tensão daqui para cá. Certo? A tensão daqui para cá, eu não sei, tem que saber qual é a corrente. Mas a tensão daqui para cá, eu sei. Sabe por quê? Porque isso aqui é o quê? É um curto. Então não tem tensão em cima dele. Certo? Ou seja, a tensão daqui para cá é quanto? É 10. É a tensão da fonte. Está muito rápido, vocês entenderam o que eu acabei de falar? Certo? Então, eu já sei. Ou seja, a tensão em cima do capacitor é 10 mais alguma coisa. Certo? É 10 mais alguma coisa. Eu não sei quanto é que é essa coisa ainda. Para descobrir essa coisa, eu tenho que descobrir essa corrente aqui que passa no resistor de 6. Certo? E eu vou descobrir. Até porque, na verdade, eu preciso saber essa corrente aqui. Essa corrente não é a corrente que passa no resistor de 6. É a corrente que passa no resistor de 6, mais a corrente que passa nesse outro resistor de 6. Certo? Nesse outro resistor de 6. Tá. O que você vai fazer agora? Bom, agora eu vou desenhar esse circuito sem o capacitor e sem o indutor. Melhor. Não é sem eles, é substituindo eles por curto-circuito e circuito aberto. Isso vocês têm que fazer. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 6. Vou fazer o seguinte. 6. 6. Chapou aqui. Aqui é 30 volts. Aqui é 6 ohms. Aqui é 6 ohms. E aqui é o quê? 10 volts. Só que, tá, é assim mesmo. Legal. Ok? A corrente que eu quero é essa aqui. Chamar de I. E a tensão que eu quero é essa aqui. Vou chamar de V. Ok? Sim? Tá. Como é que a gente encontra isso? Eu vou desenhar de novo esse circuito. Presta atenção que eu vou desenhar ele de novo. Tá? Eu vou desenhar ele de novo. Olha só como é que eu vou desenhar ele de novo.
Cara, desenhei esse circuito, não sei o que eu fiz com ele. Ele estava em pé, né? Eu dei um peteleco nele, ele caiu. Olha lá. Olha lá. Não foi exatamente isso que aconteceu? Ele caiu. O circuito caiu. Não caiu? Caiu, porra. Ué? Caiu. Né? Olha só, para encontrar essa corrente, presta atenção. É a corrente que vai daqui desse ponto, não é desse ponto aqui para cá? Não é? Então olha só, pessoal. Eu posso simplificar esse circuito para cá. É a mesma que vem para cá, ó. E é a mesma que vem para cá. Certo? A única diferença é que a tensão agora... Primeiro eu vou calcular a corrente. Para calcular a corrente eu posso fazer uma coisa legal, olha só. Eu posso pegar esse cara aqui, ó. E fazer o quê? Transformar em 12. Né? Depois eu posso pegar esse 12 que está aqui, esse 6 que está aqui, e fazer o quê? Transformar em 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. 72 dividido por 18, mais conhecido como 4. Certo? Ok? 4. E aí? E aí, olha só, agora presta atenção que eu vou fazer outra coisa também. Essa fonte é mais, menos, não é? E essa aqui, ó, se eu fosse colocar as duas assim, ia ficar uma coisa assim, presta atenção. Presta atenção que agora... vai acontecer isso, ó. Aqui é 30 e aqui é 10. Viu que fica um menos, mais menos e um menos mais? Certo? Então, na verdade, é como se tivesse uma fonte aqui de quanto, hein, pessoal? De 20, porque é mais menos. Você soma sempre mais menos, mais menos. Só que para somar mais menos, do jeito que está aqui, eu vou ter que trocar essa fonte por uma fonte assim, ó. Só que aí é de quanto? De menos 10. Se a gente troca a polaridade, tem que trocar o valor. 30 menos 10, 20. Ok, presta atenção. 20, assim, né? Mais menos. Certo? Quanto é que vai ser a corrente que passa para cá? 5 amperes. Positivo. Podia encontrar negativa? Podia, era só esse cara inverter. Tá ok? Sim? Legal. Acabou meu problema? Não acabou. Mas também não é tão difícil agora não. Eu já sei que essa corrente vale quanto, pessoal? Não apaguem seus desenhos, são úteis. Né? Legal, o que vai acontecer? Esse 5 amperes está chegando num resistor de 6 em paralelo com o resistor de 12. Em paralelo, isso é o quê? É um divisor de tensão, não é? Não é isso? Porra. Não é, Abel, porra. Tu é burro pra cacete, cara. É um divisor de corrente, porra. Não é um divisor de corrente, não é um divisor de corrente? 5 amperes, 2 resistores. Estão vendo isso aqui, galera? Olha aqui, ó. 5 amperes chegando, 6 e 12. E voltando os 5 amperes. Aqui, voltando os 5 amperes. Viram que vai e volta? Tá, quanto é que vale a corrente que está passando nesse cara aqui? Quanto é que é essa corrente aqui? I linha, quanto é que é? É o resistor de lá, quem é? 6. Sobre quanto? 6 mais 12, que multiplica a corrente que está chegando. Quanto é que é? 5. Não é isso? 5. Vai dar quanto? 6 dividido por 18 dá 1/3. Isso aqui vai dar 5/3 de ampere. Não é isso que ele pediu? Ele pediu atenção, não é? Só que atenção, presta atenção. Atenção, presta atenção. É daqui para cá, certo? Que vai ser quanto? 6 vezes 5/3. Mais daqui para cá, que vai ser quanto? Vai ser quanto? 10. É só estar escrito ali. Ou seja, quanto é 6 vezes 5/3? 10. Certo? E o outro? 10. Quanto é que vai ser a tensão? U, né? Ele chamou U? Não. Tensão. VC. Vai ser quanto? 20.
qual é o IL? 5, qual é o VC? 10, tá? Bom, legal. Acabou, o problema acabou. Esse era o problema da prova. É difícil encontrar essa tensão e essa corrente? Muito mais difícil que a maioria que a gente fez aqui até agora, concorda comigo? Mas mais difícil ainda era continuar o problema. Vamos continuar. Como assim? Vamos calcular a corrente o quê? I de T, certo? Eu abri, certo? Eu abri. Se eu abrir, presta atenção. Eu vou substituir agora todo mundo aqui. Vai ficar assim, ó. 6. E 6. Esse está fácil. O capacitor. Eu vou substituir. Por quem? Por 1 sobre S vezes 1/8. Certo? Porém, não é só isso. Cadê minha tabelinha? O capacitor estava assim, né? Só que aqui, ó, o capacitor tem uma tensão aqui, tá vendo? Mais, menos, e aqui tem mais, menos. Certo? Quanto é que era a tensão? Era 20, não era? Não era 20? Vai ser agora 20 sobre S. Então, vamos lá. Vai aparecer uma fontezinha aqui de 20 sobre S. Ok? Que mais? O indutor. S sobre 2. Porque é o indutor. E uma fonte, a corrente estava para baixo, né? Vou substituir uma fonte de, onde estava entrando nele, de L e 0. O I0 quanto é que era? 5, então é 5 meios. Que é L, que é 1 meio vezes 5. 5 meios, certo? 5 meios. Porra, S e 5 meios é sacanagem, hein, Abel? Fazer um 5 bem quadradão mesmo. Vai ficar muito parecido. Legal. E agora? Agora acabou meu problema. Acabou teu problema? Né? Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é essa corrente aqui, ó. I. Certo? Vamos ver como é que fica isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Isso aqui vai virar 4. Desculpe, tá lá uma fonte de 10? Ih, rapaz, tem mesmo, ó. Opa! Ô, professor burro. Tem mesmo, desculpa aí. Isso acontece? Eu errei mesmo. Mas eu errei. Vocês têm que dar um desconto, porque vai virar 10 sobre S, né? Porque você simplesmente tinha uma fonte de 10 e a transformada do 10 é 10 sobre S. Tá ok? Bom, vocês têm que dar um desconto, porque esses mosquitinhos estão enchendo o saco. Isso aqui vai dar quanto? 8 sobre S. Legal. Vai dar um circuito de segunda ordem, vai dar a equação de segundo grau aqui, com certeza. Né? Por quê? Vocês viram aqui que dá 4, né? Porque é 12 em 6, a gente já fez. Dá 4. Vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Eu vou fazer aquilo que eu fiz antes. Eu vou desenhar esse circuito diferente aqui. Já com as fontes todas que eu quero. Do jeito que eu quero. É que fica mais bonitinho assim.
Agora é o seguinte, ó, aqui agora é... Como assim? Pô, cara, é o mesmo circuito, só que agora ficou mais bonitinho, porque as fontes aqui, elas ficaram todas de um lado e os componentes ficaram todos do outro, não é isso? Né? E eu agora vou fazer o seguinte, eu vou somar todas as fontes. Só que para somar todas as fontes, aqui tem que ser o quê? Ó, para somar, eu tenho que fazer assim, ó. Mais, menos, e aqui tem que ser quanto? Menos 20 sobre S. Outro lado não, outro lado pode somar na boa. Certo? Vai ficar como então? Desse lado vai ficar uma fonte assim, ó. 5 sobre 2 menos 10 sobre S. É que a corrente é assim, né? Tá tudo bem, foda-se. Depois eu troco o valor. Eu vou colocar a corrente ao contrário, que eu sou chato, e depois eu vou botar o valor negativo. É só fazer isso, tá vendo? Tá certo? Não é? É só botar o valor menos no final. Então fica 5 sobre 2 menos 10 sobre S. E qual é o componente do outro lado? Supondo que é assim, né? Ok? Qual é o componente do outro lado? É S sobre 2 mais o quê? 4 mais o quê? 8 sobre S. Certo? Se isso aqui fosse chamar a corrente I, no final é só trocar o sinal, né, galera? Tá? Mas se isso aqui for a corrente I, o que eu posso falar? Eu posso falar que I vezes S sobre 2 mais 4 mais 8 sobre S é igual a quanto? 5 sobre 2 menos 10 sobre S. Certo? E agora? Agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Multiplicar por S aqui vai dar S ao quadrado. Multiplicar por 2S aqui vai ficar 2S aqui. Certo? Vou multiplicar por 2 aqui, vou multiplicar por 2 aqui. Vou multiplicar por S aqui, vai dar 5S, não é S ao quadrado, cuidado, é 5S. E aqui eu vou multiplicar por 2, aqui em cima vai dar 20. Certo? E aí, todo mundo aqui embaixo ficou como? Ficou 2S, não é isso? Então eu posso escrever assim, ó, presta atenção, eu posso escrever que é igual a 5S menos 20, não é isso? Sobre quanto? S ao quadrado mais 8S mais 16. Certo? Puta que pariu, que coisa boa. Eu pensei que era difícil, olha só, galera. É fácil. Como assim é fácil? Vai dar quanto? Vai dar 5S menos 20 sobre... Muito bom esse número. 5S mais 4 ao quadrado, certo? Que é muito bom. Pô, porque facilita pra cacete o nosso problema. Como assim? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser um A sobre mais um B sobre... Ou, se você quiser, um A sobre S mais 4 ao quadrado mais um B. Opa, mais um, desculpa. Ok? Tá. Como é que a gente faz isso? 5S menos 20 sobre S mais 4 ao quadrado, vou entrar o A, né? Que multiplica S mais 4 ao quadrado, quando S igual a menos 4. Cortou, vai dar quanto? Menos, aí ficou fácil demais, não. Aí era fácil demais, né? Pô, se tivesse dado 20, eu ia chorar aqui. Que aí ia ser lindo, né? Que aí ia zerar o A, né? Ia ficar só o B, mas não está errado. Obviamente ia dar errado. Né? Menos 40. Ok. Quem é o B? O B eu não sei. Né? Vou fazer, mas eu sei o seguinte, que 5S menos 20 sobre S mais 4 ao quadrado é igual a quanto? É igual a B sobre S mais 4 menos 40 sobre S mais 4 ao quadrado. Lembra que é assim que a gente encontra? Não é? Vou chutar, não vou chutar? Pô, vou chutar que valor? Sempre mais fácil chutar.
Zero. É sempre o mais fácil. Eu posso chutar zero? Posso, não usei ainda. Eu usei, né? O 1 é fácil, mas o 0 é mais fácil. Né? Eu usei o quê? Eu usei o valor menos 4. Posso chutar zero. Então, para S igual a zero, eu tenho menos 20 sobre 16, certo? Que é 0 mais 4 ao quadrado, 16 é igual a quanto? É igual a B sobre 4, certo? Menos 40 sobre 16. Legal? 4B sobre 16. Ok? Corto 16. 4B é igual a 40 menos quanto? 20. Ou seja, 4B é igual a 20. B é igual a 5. Até podia verificar, mas não vou fazer isso não. Legal. Quanto é que deu I? Deu 5 sobre S mais 4 menos 20. É isso? É. Não, menos 40. Desculpa, menos 40 sobre S mais 4 ao quadrado. Certo? E aí? Meu I de T é 5 elevado a menos 4T U de T, menos 40 T elevado a menos 4T U de T. Pode olhar lá na tabela. S mais A ao quadrado é o T elevado a menos AT. Certo? Pô, cara, aí, ó. Facinho, hein? Tá vendo? Né? Sempre é assim? Não. Infelizmente. Né? Infelizmente. Legal? Cara, fizemos o máximo que eu podia. Claro, podia fazer mais. Mas a gente, quando estiver próximo da prova, faz mais alguns exercícios. Na semana que vem, a gente vai entrar não em circuito de corrente alternada. A gente vai entrar na parte básica, digamos assim. Né? A base para entrar em corrente alternada. Então, primeiro a gente vai explicar um pouco sobre senoides e fasores. Certo? Porque a corrente alternada que a gente quer é a corrente alternada senoidal. Aí, meu amigo, a gente vai entrar, né, na corrente alternada, tá? A primeira prova vai ser... Só um instantinho, peraí. Só pausa só. A primeira prova vai ser a antipotência, e a segunda prova vai ser potência. Tá? Carona da minha filha que está assistindo aula, né? Então ela quer carona para casa, eu fui só atender ali. Ok? Primeira parte vai ser isso. Nossa primeira prova vai ser isso, mais corrente alternada, circuitos em geral. E a nossa segunda prova vai ser potência em corrente alternada. Muda muito. Quem já fez circuitos em corrente alternada sabe disso. Muda muito, porque na potência você multiplica as tensões e as correntes, e aí fica uma coisa de segunda ordem, digamos assim. Então, por isso que a gente passa a potência separada. E se der tempo, eu vou dar transformadores para vocês. Não vou prometer, mas vou tentar dar. Ok? Legal? A gente foi prejudicado pela greve. Se não tivesse greve, com certeza vocês iam ver transformadores. Não se preocupem, vocês verão transformadores. Né? Só que aí não vai ser... Porque se vocês virem comigo, quando vocês forem ver de novo, fica muito mais simples. Né? É uma matéria que vocês têm, que é circuitos magnéticos, basicamente. Transformadores, trifásicos, eu já vou entrar nessa área. E vocês vão ter também, mas é que aí você já tem uma base inicial. Você está entendendo? Depois vocês vão pegar mais pesado com o Glaucio, provavelmente. Tá ok? Falou, galera!